Salve, salve, sejam todos bem-vindos ao projeto Bala de Estalo. Bala de Estalo é um projeto que vai falar bastante sobre a cultura regional da região sul do Rio Grande do Sul. Esse projeto está baseado no nome, né, num grande programa que João Simões Lopes Neto tinha em sua época aqui na cidade de Pelotas. E para abrir essas entrevistas, que vai ser um programa que vamos entrevistar várias pessoas do meio da arte, bailarinos, músicos, artistas circenses, teatreiros, todas as áreas da dança, ou melhor, da cultura. E vamos hoje, nesse exato momento, abrir essa primeira entrevista com uma pessoa muito especial para a cidade de Pelotas, que não está mais radicada aqui em Pelotas, mas que leva essa cultura, esse berço cultural, na qual ela aprendeu a conviver desde sua infância aqui em Pelotas. Nada mais e nada menos, uma pessoa muito querida, eu chamo Manu Morelli. Olá, é um grande prazer estar aqui. Tudo bem, Daniel? Esse projeto é incrível, eu estou muito feliz de estar fazendo parte. É muito bom ver projetos com iniciativas culturais advindos da minha cidade, de onde eu nasci. Eu acho que é isso que impulsiona as pessoas, que leva elas para os lugares onde elas devem ir, onde elas querem ir. É isso que abre margem, abre espaço. Então, com certeza é um projeto que vai trazer muita coisa boa e que vai poder lançar luz a muitas pessoas que têm o que dizer. Então, é um prazer imenso ser a primeira entrevistada, além de tudo. E vamos com tudo, que eu estou muito animada por estar aqui. Obrigada pelo convite, querido. Nós que agradecemos a sua presença, o seu aceite para esse projeto. Eu fico bastante emocionado porque te conheço desde pequena. E quando eu li a matéria que saiu no Diário Popular sobre a sua estadia, suas novidades no meio do seu trabalho, da sua arte, eu fiquei super encantado e resolvi, então, com uma equipe que nós temos aqui no estúdio, de convidá-la para poder nos falar um pouco da sua trajetória, como foi que você começou, com quem você começou, para poder chegar um pouco nesse seu presente de hoje, que é muito bacana, Manu, quando as pessoas aprendem a sua arte na sua cidade natal e saem da sua cidade natal, mas nunca se esquecendo da sua referência, que é o seu caso. Então, eu fico muito feliz em poder saber que você carrega a marca de Pelotas, né, por onde você passa. Então, eu quero que você me fale com quem você começou aqui em Pelotas, aonde foi, como é que foi esse seu início. Bora lá. Cara, carrego muito essa referência. Inclusive, o interessante é que no primeiro longa-metragem que eu fiz, ela já fica marcada na minha carreira, né? Mas como é que começou? Desde nova, eu fazia teatro no Colégio Gonzaga, que foi onde eu estudei. E lá eu encontrei um professor que ele dava aula de artes, acho que pro ensino médio lá da escola, eu estava no fundamental, pequenininha, e era o Igor Simões. Foi um grande professor de teatro que eu tive, ele fazia grupos de teatro, ele se esforçava para além da demanda que ele deveria apresentar, e ele que me mostrou que o teatro é isso, né? Que o teatro é essa vontade de estar vivo, essa possibilidade de estar vivo, é esse lugar onde você honra todas as vidas, e isso me deixava muito encantada e muito animada, não no nível de ser um sonho, assim, eu quero ser atriz, porque eu era uma criança muito cheia de vontades, eu queria ser astronauta, eu queria fazer sismologia, eu queria ser atriz, eu queria ser cantora, então eu acho que eu era uma criança bem saudável nesse sentido, e essa minha amplitude de vontades talvez tenha muito a ver com o que eu estou fazendo hoje em dia. Mas, então, eu fazia esses cursos de teatro, e, de repente, a minha mãe, que dava aula na Universidade Federal de Pelotas, como professora de teoria, história e crítica de cinema, ela tinha alguns alunos que precisavam fazer cursos para a própria formação do curso, né? Que, Entendi. enfim, é comum. E aí, quando precisava de uma criança, começavam a me chamar. Aí o primeiro que fez isso foi o Leonardo Peixoto, devia ter 8 ou 9 anos, não me lembro exatamente. Ele tinha um curta chamado Pequena Grande Sofia, que era escrito pela Eleonora Loner, também muito legal, todos da Universidade Federal de Pelotas, vários talentos aí da nossa cidade que eu estou citando aqui. E aí foi o meu primeiro contato com as câmeras, assim, né? Onde eu tive meu primeiro trabalho filmado. E eu me diverti muito, foi um processo de diversão muito intenso. E aí depois disso eu fiz um clipe para uma banda que tinha em Pelotas, que era Canastra Suja. E depois disso eu fiz um outro curta para o Léo, Leonardo Peixoto, que é o que dirigiu o primeiro. E aí esse era o Maria Clara, que teve incentivo do Procultura, né? E eu tinha 11 anos quando eu gravei, então foi um curta-metragem onde eu tive uma experiência mais profissional, assim. Só que, mesmo que a minha experiência fosse profissional, eu ainda levava aquilo como com a alegria de viver, assim, sabe?
do jeito que os adultos relacionavam o trabalho com a vida deles não fazia sentido para mim quando eu estava ali vivendo tudo aquilo e sendo outras pessoas, e podendo brincar, né? Quando a gente é criança, acho que a gente começa esse processo de atuação, a gente não necessariamente é ator, né? Mas aí a gente começa a, a abrir espaço dentro da gente para que outras pessoas entrem, né? E foi assim, foi com o Léo, e foi nessa rede de afeto, na verdade, né? Porque ele era aluno da minha mãe, que gostava muito, e ele gostou muito de mim, eu gostei muito dele, então a gente tinha uma relação muito legal de diretor e atriz desde pequenininha. E, enfim, eu tinha realizado esses curtas, realizei também alguns outros ainda para a Faculdade Federal de Pelotas, um que o Fernando Marreira dirigiu, que é Olhos de Borboleta. E aí depois, a Clara Linhart e o Felipe Barbosa, que eu fui dar uma breve pesquisada e já entendi que eram grandes nomes do cinema nacional independente, e acho que é o lugar que eu mais visava alcançar, assim, né? Porque era o lugar que eu estava. O que me fez começar a fazer cinema foi a universidade, eu gosto de dizer isso. Porque foi aquela rede de apoio, foi aquelas pessoas e o jeito delas de conduzirem as coisas que me fez se apaixonar pelo que eu sou apaixonada, né? Então, veio a Clara Linhares e Felipe Barbosa, e aí queriam que eu fizesse um teste para um filme que eles iam realizar aqui na cidade de Pelotas. Aí eu tinha visto que a Clara tinha sido produtora de diversos filmes nacionais, né? Os que o Felipe fazia muito também, mas ela também fez várias outras coisas, comerciais, inclusive Tropa de Elite, foi assistente de direção de quase todos os filmes do Cláudio Mendonça Filho, uma loucura. Claro, uma loucura, o Felipe também. E aí eu fiquei muito afim de fazer, eu tinha 16 anos, e aí eu fiz o teste. Aí quando eu fiz o teste, eu fiquei mais louca ainda, porque daí eu conheci a Clara no teste, ela me dirigiu um pouco, e foi mágico, assim, foi surreal. E quando eu descobri do que se tratava a história do filme, eu fiquei ainda mais afim de fazer. Que se chama Domingo, o filme, né? Estreou aí na cidade de Pelotas em 2018, se não me Isso aí, engano. me lembro. E 2019, não me lembro agora. E ele falava sobre um dia, no almoço, churrasco, né, de família, em 2003, 1º de janeiro de 2003, que coincidentemente era o dia que o Lula assumia a presidência. E aí então é quase uma comédia, né, onde se colocam à tona essas questões, né, as questões da luta de classe, as questões dessa cultura provinciana que Pelotas também tem, que tem Perfeito, muitas coisas legais por um lado, mas por outro lado tem muitas coisas que perfeito. envolvem esse mistério, esse enigma, né, que fica escondendo os podres da sociedade burguesa. E eu me diverti muito fazendo aquilo, porque justamente por Pelotas ser minha referência e eu amar muitas coisas daí, eu também convivia com as coisas que eu questionava. E aí logo meu primeiro longa pode ser relacionado a isso. Eu pude estar dentro da minha cidade, gravando com diretores e diretoras lá do Rio de Janeiro, né? Aqui do Centrão, que é onde as coisas acontecem. E eles foram até Pelotas, né? E Que aí eu fiz massa. esse longa. Então foi uma relação muito grande com a minha existência. A personagem tinha muito a ver com isso. Eu entendia quem ela era muito porque eu tinha convivido muito com pessoas que traziam aqueles ares, ou até, né, a gente mesmo acaba sendo aquilo tudo que já foram antes da gente. E foi aí que eu vi que era o amor da minha vida, que eu queria atuar, que não tinha volta, que eu era feliz fazendo isso. Eu tive um lugar de satisfação, de auto-reconhecimento muito novo, e eu sou muito grata por isso. Eu tinha 16 anos e eu estava percebendo o que era me sentir viva dentro da minha profissão, né? E isso é uma raridade. Acho que você também tem esse privilégio lindo que é trabalhar com o que se ama, né? E a gente sabe quanto isso é satisfatório. E aí, quando o Domingo estreou em festivais aqui no Rio, aqui em São Paulo, no Rio, as pessoas começaram a assistir, né? Os produtores de elenco. E aí eu fui chamada para alguns testes. Aí eu me lembro que eu estava estudando no IFSU, em Pelotas, estava no 7º semestre, e são 8, então foi uma Manu, escolha. Manu, escuta, Oi, eu quero pegar um gancho para você tomar um ar e te dizer à vontade. como é importante dentro da rede de ensino público ou particular ter as artes dentro, porque a gente começa a descobrir talentos, não só talentos, mas talvez uma oportunidade para as crianças ou adolescentes conhecer o que é arte, né? Então, eu sempre defendo que dentro da rede de ensino, seja ela pública ou particular, tem que ter arte. As crianças têm que ter oportunidade de conhecer teatro, cinema, Com certeza, dança, com certeza. circense. E quando eu falo isso,
porque isso te faz lembrar a tua infância, de uma certa forma. E isso bate muito com a proposta desse programa. Esse programa, Balas de Estalos, ele nasce também dessa coisa da nossa infância de comer algumas balas, como Soft, Sete Belo, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, numa versão cultural, porque você está conversando aqui conosco e você está fazendo uma referência lá da sua infância através da arte. Então, o programa Balas de Estalo, ele vem para isso, para mostrar pessoas que, através de... Porque você nem pensava em ser atriz. Olha como é que foi a sua vida, a sua trajetória. Você foi com um grande mestre, grande professor, que é o Igor Simões, que está trabalhando na Universidade do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, conheço de velhos tempos. E o Igor é um baita professor e um baita ator, talvez um dos melhores atores que eu conheci em Pelotas, que hoje mora em Porto Alegre há bastante tempo. Então, para você ver, com o estímulo de um professor dentro de uma escola, você se interessa, aí a sua mãe vai para um curso de cinema, sendo uma professora dando aula, né? E daqui a pouco os alunos precisam de alguém, você vai e você começa a tomar gosto, e hoje você está num lugar maravilhoso, tipo assim, você quase, não sei se já não está satisfeita do que está fazendo, porque isso é encantador. Isso, para mim, porque eu sempre falo, Manu, a arte que escolhe o ser humano, não é o ser humano que escolhe fazer arte, entendeu? Você pode querer, vou entrar na faculdade e fazer curso de dança, tudo bem, mas se você não tiver o dom, por isso que eu digo, quem escolhe é a arte. E eu sempre falo que a arte ela é generosa, porque é ela que nos escolhe. Então eu fico muito Verdade. contente em você poder ter falado até então a forma que você começou, que bate com a proposta desse programa, né? Que é a gente reverenciar e sempre preservar a nossa infância, o que a gente Com fazia quando certeza. criança. Desculpa que eu te cortei, mas segue aí. Você estava no IFSU? Que isso, não peça desculpa não, esse parênteses foi maravilhoso. E, enfim, só para continuar, mas depois quero falar sobre o que você falou, que maravilhoso. Mas eu estudava no IFSU, estava no 7º semestre, faltava um semestre para me formar, e aí o filme estreou. E aí vários produtores de elenco começaram a me chamar para fazer teste, e eu não podia mais estar em Pelotas, né? E aí entra outra questão também, que a arte é generosa, mas quem a distribui não, porque Verdade. infelizmente no Rio Grande do Sul é muito difícil, e não só no Rio Grande do Sul, né? No Nordeste, no Norte, ali, até Minas Gerais é complicado, até em meios musicais entrar aqui por causa de algum sotaque, alguma parada que as pessoas veem como barreira cultural e aí já se distanciam, sabe? Então, no Rio Grande do Sul é muito difícil você conseguir sobreviver disso. Eu admiro muito as pessoas que fazem isso, como você, são ídolos para mim, porque eu acho que viver de arte, principalmente longe dos polos, é muito difícil. Mas então, aí eu estava no Sul e aí começaram a me chamar para os testes, produtor de elenco querendo me chamar para fazer o workshop de malhação. Aí falei, bom, o workshop de malhação é pelo menos 3 semanas, vamos embora. Viajei, fiquei na casa da Clara em Arte, minha tutora, que foi a diretora junto com o Felipe do filme, esse primeiro que eu fiz. E aí fiquei fazendo workshop de malhação. Eu ia no... Então imagina a loucura. Eu saí do Sul, aí com 17 anos isso. Aí fui para casa da Clara, aí comecei a ir pro Projac todos os dias. Todos os dias, indo no Projac, 6 horas por dia, de entrega, de improviso, com várias outras pessoas que também estariam disputando talvez o lugar que eu estava disputando e eu disputando o lugar delas. E uma loucura, porque você é todo mundo meio jovem, e a gente quer se gostar e a gente se gosta. E aí, às vezes, vira aquela loucura, porque a gente não sabe muito bem. A gente é uma profissão escassa, então, tipo, você tá ali com um monte de gente que tá querendo a mesma coisa que você, sabe? E Exato. eu vim mais de Pelotas, então eu chegava lá Imagino. falando tudo e dizia, caraca, entendeu? Aí, às vezes acontecia de, tipo, eu ter uma dificuldade de alcançar um lugar doce na minha atuação, e eu percebi que isso tinha a ver com o meu sotaque, com a minha maneira, com a minha socialização mesmo no Rio Grande Exato. do Sul, né? Exato. E isso também não era um problema. Cada vez que eu encontrava preparadores legais, né, que me preparou nesse workshop também me ensinou muito sobre teatro, que é uma preparadora incrível, que é a Cris Moura, também uma excelente atriz. E ela nos preparou lindamente. Só que enquanto eu estava fazendo esse workshop de avaliação, eu também estava fazendo outros testes, né? Que a gente tem que ir atrás. Aí eu tava, e também é isso, aí fui fazer se entregar para a vida, entendeu? Aí a primeira vez que um produtor de elenco falou comigo, eu entendi o que era um produtor de elenco, que é a pessoa que coloca você para fazer teste, eu entendi que era qualquer jeito que eu tinha que falar. Então foi todo um aprendizado ao mesmo tempo. Eu descobri o que era o projeto, eu descobri o que era o workshop, eu descobri o que era produtor de elenco, eu descobri o que, entendeu? Tudo ao mesmo tempo, tudo misturado, mas com uma gana muito louca.
Então, eu acho que eu nem tive tempo para ficar muito insegura, assim. Claro que eu fiquei, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas de maneira que me paralisasse, não rolou. E aí, fiz outros testes, alguns para novelas e tal. E daqui a pouco caí nesse teste. Pra onde está meu coração? Aí falei, tá. Luísa Lima, né, diretora, fui lá de uma pesquisada. Pô, trabalhava com Vila Marim, que fez tudo, né, que de bom. Eu, pelo menos, desde a Avenida Brasil até onde nascem os fortes, né, da Sim, televisão aberta, eles fizeram essas coisas que são mais sofisticadas no sentido artístico mesmo, que eu não artístico. gosto dessa palavra, porque eu acho que ela Sim, distancia a gente do que realmente exato. interessa, que a arte, acho que ela não é nada sofisticada se a gente Concordo contigo. pensar fora desse Arte sentido. é sentimento. É Arte é isso. sentimento, e sentimento vem de tudo quanto é canto, né? Exatamente. Então é isso. E aí, fui fazer o teste com ela, o primeiro teste foi um monólogo, não estava sabendo o jeito que fazia ali. Imagina, a gente tinha saído do Sul, feito um filme, um monólogo, não rolou monólogo. Aí eu sei que tá, fiquei muito pensando naquele teste, continuei no workshop de malhação, claro que eu também ia estar muito feliz, mas aquele teste estava me deixando com muita vontade, eu estava assim, desesperada por aquele negócio. Porque, por causa disso, porque eu admirava muito, né, o trabalho dela e, enfim, os roteiristas também, que eram o Jorge Moura e o Sérgio Goldenberg, que são, pô, Feras. centenários no trabalho de escrever, né? Então eles fazem isso há muito tempo e são muito bons. E aí eu me lembro que teve a estreia de um filme que eu fui com a Clara, e aí a Luísa, que era a diretora, estava nessa estreia. Eu olhei a Luísa e falei: Oi, Luísa, fiz aquele teste com você aquele dia. Queria saber, será que rola um outro teste? Não sei. Tripediciona, Assim né? mesmo. Tripediciona. Assim mesmo. Tem que ser, gente. Tem que ser, É, não pode ter medo. Tem que ser. exatamente, Porque isso tem uns aí. que nascem podendo fazer as coisas, tem outros que não nascem podendo É, fazer as coisas. E não se nascem é. não podendo fazer as coisas, eles têm que E perguntar, e tem que quem não é fazer esse visto não é network. lembrado. Quem não é visto não é lembrado, Manu. É isso É. aí. E mesmo para mim, que tenho vários privilégios, já era difícil, né? Então, Imagina. imagina uma pessoa que não tinha. Exato. Mas aí cheguei, perguntei para ela, ela falou, cara, tá tendo uma alteração no roteiro, a gente não sabe mais se você faz parte do estereótipo, das características que a sua personagem ia abranger. É tanto verdade que depois eu conversei com uma amiga minha, que é completamente diferente de mim, ela falou que estava fazendo teste para a série, então teve várias mudanças dentro disso. Mas eu deixei meu nome ali com ela, falei, ó, bom, se der alguma loucura, eu tô aqui. Aí passou uns 2 dias e eu recebi uma mensagem da outra produtora de elenco sensacional, que é a Marcela Bergamo, que ela vive ganhando vários prêmios de elenco, ela que junta vários atores incríveis, faz eles funcionarem muito bem, né? Isso que o produtor de elenco faz. Ele testa vários atores, mostra para o diretor e o diretor escolhe, mas é ele que leva essa diversidade de atores para Exato. o diretor, né? Ele faz o Ou para elo, a né? diretora. Ele faz o elo do É ele elenco que pro faz o diretor. elo. Exato. E aí foi a Marcela Bergman, ela me chamou e falou assim, Manu, olha só, teve uma alteração, vamos fazer com você mais um teste para essa série. Você vai fazer a irmã da Letícia Colin, a Letícia Colin vai estar lá, e aqui está o texto. Para 2 dias depois, que é tudo assim, né? Se você acha que você tem uma semana para decorar texto e preparar para teste, é mentira. Você tem 2 dias, self-tape, eu recebo aqui um teste. Oi, você tem 3 dias para gravar 2 textos que você tem que criar o roteiro e passar tal sentimento pro diretor, você tem 2 dias, é Te assim. vira. Eu fui lá, te vira. Só que eu era desesperada pela Letícia Colin. E depois que eu fiz, eu vou ser bem sincera, eu não acompanhava muito a TV aberta, porque eu sempre, enfim, meus pais sempre me deram muita abertura para arte, então eu tive um prato cheio para escolher o que eu queria assistir, onde é que eu queria, qual teatro que eu queria ver, qual peça eu queria ver, qual show eu queria ir, né? Então eles me deram muita essa abertura, eu não assistia muito a TV aberta, eu não conhecia muitos atores. Eu passei várias gafes por isso já, inclusive. E aí eu cheguei e falei, cara, vou começar a ver novela, porque eu preciso ver depois que eu fiz o filme. Aí tava passando Segundo Sol na TV, que era com o Chai Suede, que tá no domingo também. Já pensei, tá, vou olhar o pessoal, porque quando eu fui fazer o domingo, eu não sabia direito quem era o Chai Suede. O Felipe falou pra mim, você vai fazer com o Chai Suede? Eu falei, quem é Chai Suede? Ele riu, já que eu tava brincando. Porque, porque ele achou que eu sabia e eu não sabia, e não é por nada. Eu acho o Chai um ator incrível, sensacional. Acho que ele merece muito o lugar que ele ocupa. Mas, assim, é sobre mim isso, né? Eu não sabia. E aí comecei a ver novela. Aí eu vi Letícia Colin, ela fazendo os papéis principais no Segundo Sol, e eu falei, gente, que potência essa mulher, tô desesperada. Quem é ela? Mulher incrível, eu já estava apaixonada por ela. E aí me falaram, ainda por cima, esse teste que eu ainda fui lá, tentei de novo, achei que tinha passado uma vergonha, me chamar, e era com ela. Aí isso deixou o desafio ainda mais legal, né? Porque eu falei, caraca, vou estar lá eu naquela salinha pequena, escura do Projac, uma salinha assim, com os holofotes, Sim. muito, muito impessoal. Então você tem que criar aquela relação ali naquele momento.
E aí eu fiz um dos testes mais bonitos da minha vida com a Letícia, Que cara. legal. Onde a Luísa pediu para cada uma fechar os olhos, cantar uma música uma para outra, se abraçar. Aí eu sei que a cena que a gente ia fazer, que a gente fez um teste, é uma cena que tem até na série que estreou do Anel. Eu não vou dar spoiler, é uma cena do Anel. Quem viu sabe. E aí, do jeito que a gente fez ali a cena, não sei o que aconteceu, que acabou que a gente foi para um lado completamente diferente. A cena era para significar, sei lá, raiva e complexidade, a gente foi pro lado do amor e da redenção. Olha que louco. E aí eu vi que aquilo fez muito sentido, eu senti que aquilo fez muito sentido, e aí deu certo, peguei o papel. E hoje, vendo a série pronta, eu entendo por que deu certo, sabe? Eu vejo assim, pô, era uma cena que era justamente para demonstrar essa raiva, mas dentro dessa raiva tem todas aquelas complexidades, todo aquele amor, toda aquela redenção, toda aquela fragilidade dos laços humanos. E aquilo foi um jogo que eu e a Letícia, a gente foi entrando juntas, sabe? Então, eu acho que essa é a mágica, assim. Você nunca sabe no que vai dar e quanto mais você se arriscar, talvez melhor você esteja fazendo, Exato. né? Não, Porque é sobre isso, é sobre se arriscar e Manu, é também. interessante o que tu fala. Nós temos agora 10 minutos, tá? Mas de restante para nós acabar a nossa conversa. Mas o que tu fala é a história de se jogar mesmo, sabe? As pessoas que gostam do que gosta tem que se jogar. Eu te confesso Sim. que Pelotas é uma cidade que está bem longe de tudo, mas hoje em dia, com as tecnologias, dá para você viver. Sabe, tem uma pessoa em Pelotas que eu curto muito, que é uma referência para mim, que mora em Pelotas e não trabalha em Pelotas, que é o Vitor Ramil. É um cara que mora aqui em Pelotas e vive trabalhando fora de Pelotas. Então, quando eu retornei para Pelotas em 2000, que eu estava vindo de Buenos Aires, eu exatamente pensei dessa forma. Pô, se o Vitor Ramil consegue morar em Pelotas e trabalhar fora, eu posso fazer isso. E eu faço isso já faz bastante 10 anos. Trabalho fora de Pelotas, Que mas vivo massa. aqui. Mas eu quero te dizer que é muito bacana essa tua trajetória. Eu acho que esses laboratórios, né, que os diretores fazem, por exemplo, os caras tinham um tema para ser uma coisa com raiva, mas no laboratório do exercício você consegue, de uma certa forma, dessa raiva mostrar um lado doce, que foi que você está comentando quando você assiste hoje o trabalho que você fez, que tinha toda uma informação que tinha que ter uma raiva, uma coisa, né? Mas não, a coisa foi mudando e vai mudando conforme a montagem e conforme a gravação, porque Exato. porque E por fazer. isso que eu queria fazer essa série, né? Porque, assim, quando eu entendi que, tipo, cara, olha o que fez eles. Talvez até me escolherem, sabe? Olha o que fez eles pensarem que faria sentido aquele elo entre eu e a Letícia enquanto irmãs. Aham, Foi a alteração de sentimento. E a gente não está falando de uma produtora, a gente está falando da Rede Globo, sabe? E exato, eles estavam dando tempo, estavam dando espaço. exato. Então, é um produto muito incrível de poder fazer. Pô, lindo, Que lindo. você pode se experimentar. E aí, só para concluir isso que você está falando do laboratório, rapidinho, que eu sou tagarela, você já viu? No laboratório de Você é onde está meu tagarela? coração. Você é tagarela? Não, que isso? Ah, Você quer? ah, Aí, no laboratório de onde está meu coração, outra coisa que me mexeu muito comigo, foi um aprendizado que eu sou grata a você por causa da minha vida, foi que eu conheci ex-usuários ah, que de legal. crack que trabalham hoje em dia, não sei mais, né, por causa de tal coisa, como servidores públicos, por um projeto que tinha sido criado pelo Haddad na época, que, se não me engano, chamava Guri de Rua, alguma coisa assim. Acho que tinha guri no projeto, eu lembro disso. E ele trabalhava justamente num projeto de ressocialização, de socialização das crianças da periferia, né, com as crianças dos outros, tipo, que tinham mais privilégio social, e mesmo assim criava eventos, criava jogo de futebol, fazia uma sessão de cinema. E ele era um servidor público, ele era ex-usuário de crack, chegou a morar na rua. E essa história para mim foi muito incrível, porque eu vi que, assim, quando você dá possibilidade, quando você dá oportunidade de verdade, que é ensinar, que é assim, pegar justamente a pessoa que passou pelo problema e colocar ela para dar a solução, dar Exato. essa oportunidade para ela, você tem resultados sensacionais. Incrível. E Isso o aí. lindo é que quem chamou essas pessoas foi o Fábio Assunção. Ele tinha muitos contatos por causa da questão, né? E ele é uma pessoa muito inteligente, então ele entende que isso é uma questão de saúde pública, né? E justamente por isso ele se envolve no assunto de forma honesta e de forma a resolver a situação. Então, ele que trouxe essas pessoas para a gente poder dialogar, e acho que isso me formou muito enquanto ser humano, assim, acho que isso fez a série
também não ter esse apelo sensacionalista e de culpabilização Sim. da questão do vício, né? Faz justamente o contrário, tenta lançar à luz as questões de relação mesmo a partir Aham. da droga. E E você, aí isso foi um aprendizado enorme. e você sabe que um trabalho, uma obra como essa, funciona muito mais que várias campanhas que fazem em televisão. Eu acho que a arte ela toca muito mais. A arte ela sabe o Com jeito, certeza. a arte ela sabe o jeito de tocar na pessoa. Mas Manu, eu quero aqui já aproveitar e dizer que eu fiquei muito feliz em saber sua história e dizer que eu fiquei muito feliz em te ver, mesmo nessa distância, mas ao Eu mesmo tempo também. perto. E te digo assim, Manu, não perca o seu jeitinho gaúcho, porque esse é o seu diferencial, tá? Pode O deixar. diferencial de você para qualquer artista nordestina, ou sudoeste do país, é você ser gaúcha. Eu acho que essa nossa tradição, que ao mesmo tempo é uma tradição muito preconceituosa, isso eu posso falar sobre isso, mas é um jeito diferenciado de ser. Né? Quando eu viajo para fora do Rio Grande do Sul, as pessoas não acreditam que eu sou de Pelotas, porque pensam que só existe pessoas de olhos verdes como você no Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo, né? Mas eu tenho a felicidade de afirmar que sou do Rio Grande do Sul. E afirmar que no Rio Grande do Sul teve várias etnias na construção desse povo, na construção dessa nação gaúcha. Sim, Então eu fico muito feliz com certeza. em poder afirmar isso e te digo assim, eu quero te entrevistar daqui, bota aí, 2 anos, e você ser a menina da novela das 9. Ah, querido, eu também Que quero conceder você, essa entrevista para você daqui uns 2 anos, sendo atriz da novela das que nove. você Pode ter certeza. Que você possa, Manu, que você possa realizar os seus sonhos e levar a sua arte, todo esse aprendizado com esses maestros que você teve no seu decorrer da sua trajetória, para muitas outras pessoas. Quero aqui agradecer o seu pai, o Roberto, que é um grande amigo meu, a sua mãe, André, também, que é uma grande amiga minha. Eu fico aqui super tocado em poder estar te entrevistando, porque eu te vi pequena. Esse programa é um programa que está sendo vinculado e tem uma grande parceria do Diário Popular. E você passeou muito pelo Diário Popular, porque o seu pai trabalhou naquele Muito. jornal. Então, você, quando criança, ia Sim. lá tocar no telefone. Enfim, eu quero aqui, Eu então. lembro de Tu tudo. lembra, né? Eu lembro. Então E eu quero vou. aqui, Manu, te agradecer para mim dar aqui minhas considerações finais. Possa dar suas considerações finais, por gentileza? Querido, vida longa esse projeto. Eu quero dizer que eu admiro muito essa iniciativa, que eu admiro muito você. Seu trabalho é incrível, ele tem que ser visto, ele tem que ser divulgado, as pessoas têm que conhecer ele. E foi muito legal saber que eu ia ser entrevistada por você. É uma coisa que me deu muita vontade, muita felicidade de estar aqui hoje. Vou aproveitar para ser melosa também, agradecer aos meus pais, ao meu pai e à minha mãe, por sempre terem me dado espaço para querer ser quem eu sou, por sempre terem me dado espaço para a arte, por sempre terem desenvolvido e aguçado esse sentimento de que a arte salva dentro de mim. Isso é graças a eles, e não é à toa que eu estou aqui falando com você hoje, né? Vocês se conhecem, então são várias relações artísticas que me fizeram crescer, e mesmo sendo pelotense, cara, eu me lembro de ver espetáculo na rua quando eu era nova, eu me lembro de uma cidade com muito mais cultura. Eu fui fazer, a Mariana Lima, que fez a minha mãe, disse que adorava, na série, disse que adorava Pelotas, porque já foi lá fazer várias peças Massa. antigamente, e isso é sensacional. Eu quero que Pelotas volte e continue a ser esse polo cultural, porque com certeza tem muita gente incrível daí, meus amigos que trabalham com rap, Negrin, uma galera muito incrível, Angélica Freitas, ai gente, a Elô, Uma galera. sabe, DJ Uma galera. Elô, uma galera daí da cidade que me ensinou o que é arte, que me ensinou o que é lutar pelo que a gente quer, e graças a Deus eu sou tudo isso. E eu agradeço Beleza. muito por ter vindo aqui hoje. Quero voltar. Nós que agradecemos. Vida longa. Eu vou Obrigada. Nós que balançar. agradecemos. E esse programa, como eu falei, Balas de Estalo, Diário Popular, Live Estúdio TV, um dos melhores estúdios de Pelotas, não tenha certeza disso, não tenha dúvida disso. E eu quero agradecer a equipe aqui, o Jeremias, o André, o Anderson, o Juan, Lara e Tiago, e Vinícius Guerreiro, grandes parceiros Super obrigada. que estão Super obrigada a fazendo essa equipe. acontecer nessa região, essa cultura pelotense e, por que não, uma cultura nacional. Muito obrigado, até o próximo programa.